Amém, irmão? Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A apóstola ministrou em mim e eu fui na casa da minha pastora. O Senhor me levava lá para me lutar e eu arranquei um demônio lá de dentro da casa dela. Um demônio que ele se transformava na face do seu marido, irmão. Naquela mesma foto que está lá, as roupas que ele vestia, os demônios estavam tudinho vestido, como se fosse ele. E aí eu disse assim, mas ele não já morreu? Ele já é falecido, o esposo dela? Aí o Senhor falava assim, não, esse daí... ele é um espírito imundo, o Senhor falava. Aí ele começava a se transformar, inclusive se transformava até na face do irmão Rodrigo. Aí as mesmas coisas que o irmão Rodrigo fazia, ele deitava lá e aquele espírito ele fazia a mesma coisa. Aí o Senhor falava, o Senhor dava uma espada na minha mão, que era para mim arrancar aquele espírito, aquele demônio de lá de dentro. Que ele corria para a cozinha e voltava para a sala. Da sala ele entrava em todos os quartos. Ele não saía de lá. E aí o Senhor estava me dando autoridade para me arrancar ele de lá. E aí me deu uma espada na minha mão e eu comecei a lutar com ele. E aí ele transformava numa serpente, as pernas dele se transformavam numa serpente e os membros dele transformavam numa serpente. Aí o Senhor me mandava cortar ele, eu cortava ele, aí bandava ele, aí outra parte saía correndo. E os anjos pegavam ele e arrancavam. Aí eu fui lá em Manaus lutar lá com nossos irmãos que estão lá. Aí o Senhor mandava eu falar para a apóstola, que era para a apóstola falar com o servo que está lá na direção da obra, para ele não dar ouvido nas conversas, para ele deixar o ouvido dele, a voz do Espírito Santo, não conversa dos outros. E aí o Senhor falou que isso daí é o plano de Satanás para embaraçar, para paralisar ele. Aí o Senhor falou que tem muita conversa, muitas coisas que acontecem que é verdade, mas muitas coisas acontecem porque o Senhor falou que tem muita fofoca, muita conversa. Aí o Senhor falava que não era para ele dar ouvido dele a conversa com os outros já chegam atribulados, cheios de problema, aí ele dá ouvido, aí o Senhor falou que ele vai contaminar, aí o Senhor estava acessando o mal que estava lá, para o pessoal, os irmãos não ir para a igreja, para não ter oração, falavam da oração, e o Senhor falava que todos que falavam da oração, que o Senhor me dava a visão das pessoas específicas que falavam que não ia para a igreja, não ia para os cultos, nem para a oração, por causa que os apóstolos não estavam lá, que a oração só tinha graça quando eles estivessem lá. Aí o Senhor falava que ele chamava ele de tolos. Aí ele falava que quem salva é ele, não é o servo dele, o Senhor falava. E as pessoas estão visando os apóstolos, assim, e não visa primeiramente Deus, que é Ele que faz as coisas, é Ele que faz a obra. Aí o Senhor falava que estava triste com as pessoas que não iam, porque aí o Senhor falava que quando estão lá é uma coisa, depois que eles saem é outra. As pessoas lá não vão, não procuram estar na oração, não procuram ir no culto, param de orar. O Senhor falava aí o Senhor falava que Ele vai permitir que passe por tribulação, que passe por tentação de Satanás. O Senhor falava que a única maneira que o Senhor vai fazer na vida daqueles que não procuram Ele,
porque o Senhor já fala, já avisa, e eles não querem. O Senhor falou que agora Ele vai trabalhar dessa maneira, Ele vai permitir que demônios entrem na vida da pessoa, até para a pessoa reconhecer que deve voltar para o caminho dele. Aí o Senhor, ele me tirava, me levava para outro lugar, parecido com o do o irmão Everton teve. Aí via nos terreiros, mas assim, não era praticamente uns terreiros, era um lugar assim muito forte, assim na energia negativa do maligno. E aí eu via as pessoas lá como se fosse assim uma cobaia, mas só que não era cobaia humana, era assim cobaia para Satanás. E as pessoas elas passavam mal e elas vomitavam, e quando elas vomitavam um pedaço do coração, um pedaço do fígado, e outras iam com umas bolhas na barriga, e outras tipo lepra nas pernas, outro pelo pescoço, e uns bichos tipo se fosse um parasita, andava assim na pele assim da pessoa assim. O Senhor permitia que eu visse. Aí o Senhor falou que para quem tomar essa vacina aí, o Senhor falava. E aí o Senhor ele me mostrava o tanto das pessoas que morreram. E aí o Senhor falava que ainda é pouco, que ainda vai morrer muita gente ainda. E aí o Senhor falava, e o Senhor já falou comigo mais 3 vezes, que o povo está pensando que essa doença aí é cura, não vai ter cura não. O Senhor falou que vai atravessar gerações até nos últimos dias, matando as pessoas. E essa vacina, cada ano que passa, essa doença aí, ela vai sofrendo mutação. Aí o Senhor falou que o mal dessa doença ainda não aconteceu ainda. Mas o Senhor falou que ela vai expandir mais ainda, vai expandir mais. E que as pessoas elas vão procurar solução, nunca vai ter solução. E aí o Senhor falar, porém aqueles que estão na minha graça, nos meus caminhos, e o Senhor falou que nada vai acontecer. E aí o Senhor ele me falava sobre esse negócio de passaporte, essas coisas aí, eu não entendo muito não. E aí o Senhor falou que isso daí eles vão inventar, só para aqueles povos incrédulos, só para aquelas pessoas que não querem dar ouvido para eles, que vão obedecer, como muitos estão obedecendo. Mas o Senhor mandava falar para vocês, apóstolos, que não é para vocês ficarem com medo não, porque Ele está no controle, e para onde vocês foram viajar agora, o Senhor falar que é Ele que vai direcionar, e nada vai atrapalhar. E aí o Senhor falava assim para as pessoas aqui, mais 5 pessoas aqui, o Senhor mandava eu passar para a senhora, que para a senhora conversar com ele, o recado que o Senhor deu, que o Senhor ele ama essas pessoas, quer que essas pessoas trabalhem na obra dele. Em brevemente o Senhor falava. Não foi isso? Amém? Graças e paz, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Juscelino Alves, pastor presidente da igreja no Ministério Apostólico Internacional Shalom. Quero começar o meu comentário acerca dessa experiência. Uma palavra que está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 1 somente, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém, irmãos? E lá no versículo 3 diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aleluia. Amém, amados irmãos? Você ouviu aí essa experiência forte do irmão Humberto. Peço até perdão, o carro do áudio que está um pouco ruim, mas nós estávamos ajustando a caixa, mas eu acredito que deu para ouvir bem. E, irmãos, até ele falou algo, sobre algo interno da Shalom. Eu deixei aí para você ver que não é só a sua igreja que tem problema. Para você ver que todo canto, aonde você for, aonde nós formos, aonde tiver gente, tem problema. Amém, irmãos?
E então você vê que você vê assim, os irmãos oram muito, os irmãos guerreiros, os irmãos, mas também tem problema, não é isso, apóstola? Tem problema, né, apóstolo? E eu me alegro porque nada ficou oculto aos olhos dos servos do Senhor. E mesmo nós estando em missão em Uruaçu, o Senhor está tendo zelo pela Shalom Manaus, né? Cuidado com seu servo que está na linha de frente da obra do Senhor. E sempre que Deus mostra algo, ele já vem com livramento também, né, apóstolo? Sempre é assim que Deus trabalha, né? E a exortação, ela vem como edificação do corpo de Cristo. Isso é a maior prova que nós não somos perfeitos, que a Igreja Shalom, ela também passa por lutas sim, porque questão de caráter, né, apóstolo? Quando se trata de vidas, se lida com vidas, a gente tem que estar pronto para as adversidades que vão surgir. Mas é o Senhor que cuida, é o Senhor que nos ensina, né? E o Senhor veio essa experiência exatamente para edificação do corpo de Cristo, do Senhor, amém, da Igreja. Amém, glória a Deus. Então deixa essa parte para os irmãos verem e que em todo canto a luta, a guerra, irmãos. E também, né, nós temos falado, né, desde que quando surgiu essas coisas sobre a pandemia, nós temos falado sobre a picada, nós temos falado, né, o Senhor tem nos revelado que não é para nós tomarmos, que não é para a gente se curvar a isso, irmãos. E você vê, né, o que está acontecendo hoje no mundo, né? As pessoas estão tomando primeira dose, segunda, terceira e ainda assim estão adoecendo, estão morrendo, sabe, queridos? Então, né, o Senhor bem nos avisou, né, que isso não adiantaria, muito pelo contrário, que isso traria danos na nossa saúde. Então, bom mesmo é obedecer ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Não tomamos, não pretendemos tomar, não vamos tomar. E nós estamos debaixo da promessa, debaixo da confiança que o Senhor tem nos dado, que Ele guardará aqueles que estão com Ele, aquele que perseverar, aquele que está bem com Deus, aquele que persevera, sim. Né? Aquele que agrada ao Senhor. Então nós estamos debaixo dessa promessa. E eu não peguei, a apóstola não pegou, ninguém na minha casa pegou, pegamos lá no começo, né? Logo quando começamos quando surgiu. Se pegamos agora, não percebemos, né, apóstolo? Vem como uma gripe comum, né? Sim. Gripamos, a gente não tem como perceber, porque realmente vem com sintomas mais brandos. Mas ainda que venhamos a ser contaminados ou não, nós sabemos que é o Senhor que cuida de nós. Cuidou na primeira onda, quando foi o estado grave, né? A apóstola estava grávida, o testemunho todo mundo conhece, e continua cuidando hoje de cada um de nós, né? Nós sabemos que somos gente, não somos imunes, somos passivos, sim, de pegar esse vírus, de adoecer, sim. Claro, não somos melhor do que nenhum dos nossos irmãos, porém, o Senhor que vai cuidar de nós, né? Apóstolo, trataremos como tem que tratar e o Senhor manterá seu cuidado, que é o principal na nossa vida, né? Sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? E você vê o tanto de pessoas que, mesmo sabendo dos alertas que Deus tinha dado, mesmo assim se curvaram a isso, mesmo assim aceitaram, sabe, queridos? Se fosse a marca da besta, como é que seria? Meu Deus do céu, né? Então, graças a Deus para quem tomou a picada, graças a Deus ainda, né, a pessoa pode orar, a pessoa pode se arrepender, porque não é a marca da besta, ainda não é. Mas imagina se fosse, sabe, irmãos? Imagina quando sabe, começar o negócio a estreitar mesmo, começar a apertar, e aí como é que vai estar a fé? Né? Tem pessoas que tomaram com medo de pegar a conta, né, e acabaram que pegaram a conta do mesmo jeito. Conheço uns que pegaram a conta do mesmo jeito, sabe, queridos? Então, que a gente possa estar atento a ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor. Você ouviu aí, né, a experiência do irmão Humberto, né, o servo do Senhor viu, né, o que o Senhor tem falado a ele, né, que isso vai perdurar durante muitos e muitos anos, muito tempo, sabe, irmãos? E meu Deus do céu, sabe, Satanás, ele tá com fúria. A palavra de Deus fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Então é guerra. Você viu ele falando um pouco sobre a guerra, né? Às vezes o casal tá dentro de casa, briga, né? Tem contenda, o filho tá na prostituição, na droga, no vício, sabe, que tudo isso são causados por demônios, porque os demônios, irmãos, prestem bem atenção, os demônios, eles são soldados de Satanás. Né? Durante os processos de libertações que fazemos aqui, quantas e quantas vezes os demônios, eles vinham, sabe, eles vinham de armadura, irmão, sabe, nós tínhamos que orar, pedir para o anjo vir quebrar a armadura para poder nós alcançarmos eles e assim torturar eles, para que eles entregassem, né, o trabalho de feitiçaria, para que eles entregassem a obra que está sendo feita, sabe, queridos? Então,
há uma guerra, né? Há uma guerra por nossas almas, há uma guerra. Satanás, ele faz de tudo para destruir casamento, para destruir a paz, para fazer você ter insônia, para fazer você adoecer, para fazer você bater até você vai andando no meio da sua casa, você larga o seu dedão, né, o seu pé na parede aí sem querer, no canto da cama, no pé da cama. Isso aí, Satanás também se regozija com isso, sabe? Faz você falar um palavrão. Então nós, como os soldados de Cristo, também temos que fazer a nossa parte. O Senhor vai cuidar de tudo. Não, o Senhor não cuida de tudo, não. O Senhor tem controle de tudo. Então, ele tem o controle de tudo, mas, como ele disse para Josué, ser forte e corajoso. Se o Senhor te deu uma espada na tua mão, te deu um escudo, te deu a palavra, te deu os dons, te batizou com o Espírito Santo, é para você fazer uso disso contra as hostes espirituais da maldade. E assim, deixar o caminho aberto para que a palavra seja anunciada, para que o evangelho entre nas casas, entre nas vidas. Mas até lá é guerra, é muita guerra que temos que enfrentar. Mas eu creio, como diz a palavra, em Cristo somos mais que vencedores. E nesses últimos dias Deus tem levantado um exército, Deus tem levantado uma igreja santa, né? Em todo o Brasil o Senhor vai levantar um povo santo, eu creio nisso. Antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor vai te levantar. Aleluia. Eu creio, em nome de Jesus, como um bom soldado de Cristo. Aleluia. Vamos orar, apóstola? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta a vida deste soldado, desta guerreira, Pai querido, Pai amado, Senhor, que persevera na fé, que luta na fé, Pai, que tem resistido, meu Pai. Alguns têm caído, mas têm levantado, outros estão assim, Senhor, meio fracos, Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor venha com auxílio, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, aí que está vagueando sobre a terra, procurando aquele que eu adoro em espírito e em verdade, que Ele pouse, Senhor, sobre essa vida que aí está agora orando comigo, que Ele faça morada, que Ele fortaleça, Senhor, que Ele venha levantar o soldado ferido, que Ele venha, meu Pai, fortalecer o Senhor que está de pé, Senhor, que Ele venha, meu Pai querido, Pai amado, não deixar, Senhor, os que estão na guerra cair, Pai, mas nos ajuda a perseverar, nos ajuda a lutar, nos ajuda, meu Deus, a vencer, Senhor, esse mal que se levanta em todo mundo. Sabemos que tudo isso, Pai, tem natureza demoníaca, tem natureza maligna. Aleluia. Então eu te peço, entrega esses principados, entrega essas potestades em nossas mãos, Pai, para que a Tua glória se estabeleça, Senhor, Pai querido, para que a Tua glória se estabeleça nessa terra, Senhor. Então usa Teus servos, usa Teus filhos, nos usa, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.